Lá vem a professora com Rafael Sanzio, a obra-prima que nasceu da morte. A arte conta histórias está repleta de exemplos em que questões políticas, simbólicas, religiosas estão presentes nas mais belas imagens, mas muitas vezes esses sentidos escapam ao observador. Esse é o caso do retábulo Baglione, obra renascentista de Rafael Sanzio, que literalmente nasceu de um banho de sangue. Vamos entender o contexto. A nobre família Baglione, de linhagem militar, por séculos disputou o poder e dominou a cidade de Perúdia. Bratio Baglione governou com mão de ferro, ao mesmo tempo que incentivava a cultura, promovendo o esplendor do Renascimento. Com sua morte, diferentes ramos da família cobiçaram o poder. Encontrar o momento ideal para um golpe durante as bodas de Astorre Baglioni e Lavínia Colonna, herdeira de uma das famílias mais poderosas de Roma. As festividades duraram 12 dias. A noiva, com vestido bordado em ouro, tinha os cabelos enfeitados com pérolas e toda a cidade estava em júbilo com o jovem casal. Mas aí, Grifoneto, descendente direto de Brátio, foi envolvido numa trama ardilosa e, para convencê-lo à tomada de poder, seus primos lhe contaram que sua esposa, Zenóbia Sforza, tinha sido seduzida por seu tio, Jean Paolo, famoso mulherengo. Louco de ciúme, Grifoneto foi ao palácio do tio, que conseguiu escapar de sua fúria. Só que enquanto isso, seus parentes mataram 2 membros da família e mais os jovens recém-casados. Foi uma tragédia. Uma testemunha dos assassinatos contou que após arrancar o coração de Astorre, Filippo Baglioni ainda o mordeu ferozmente. Quando o Grifoneto viu os corpos dos seus familiares jogados pela janela, caiu em desespero. Ele pediu perdão à sua mãe Atalanta, que o rejeitou. Então um dos soldados do seu tio Jean Paolo o esfaqueou mortalmente. E antes de expirar, o Grifoneto foi perdoado por sua mãe. Conta a lenda que Atalanta saiu caminhando pelas ruas de Perúdia com as roupas ensanguentadas do filho, e dizem que ele era tão belo que toda a cidade chorou a sua morte. Então, em memória do filho, Atalanta encomendou uma pintura para adornar a capela funerária da família. E foi Rafael Sanzio, com apenas 20 anos, que realizou a tarefa. Ele já era reconhecido como um grande mestre. A obra foi tão cobiçada por sua beleza e realismo que foi confiscada em 1608 por meio de uma bula pelo Papa Paulo V Borghese. O retábulo foi então desmembrado e sua parte central está até hoje na Galeria Borghese em Roma. Alessandra Baglioni, descendente da família, considera as conotações políticas da obra. Para ela, o Cristo morto representaria a disputa pelo poder. À esquerda, com auréolas, São Pedro e São João representariam a igreja. À direita, meio de costas, um Baglioni, quase num cabo de guerra. E justamente esse jovem de costas, com olhar perdido e ausente, seria a representação de Grifoneto. Maria Madalena teria os traços de sua viúva Zenóbia. O homem de turbante amarelo seria o tio Jean Paolo, e a Virgem Maria Dolorosa teria o rosto de Atalanta. A composição é simétrica, com perspectiva aérea, com linhas perpendiculares formando um V. No fundo, o pintor representou uma paisagem calma, mas desolada, com 3 cruzes vazias. E no primeiro plano, um dente de leão simbolizando a boa-fé cristã que se espalha com o vento. A assinatura do Rafael está numa pedra, talvez uma referência a Pedro, que foi a pedra que construiu a igreja de Jesus, porque o Rafael Sanzio pretendia demais ir para Roma. Ele ainda não tinha pintado as estâncias da senhoria lá no Vaticano. Ele estava iniciando a sua carreira. Então, o artista dedicou um longo período de estudo e trabalho na realização dessa obra, além de se inspirar na estética do Michelangelo, do Da Vinci e de outros mestres da pintura. O realismo das figuras e seus aspectos simbólicos impressionaram seus contemporâneos. Na imagem, São Pedro pisa no pé da Maria Madalena, demonstrando o poder da igreja.
Na totalidade, com mais ou menos 5 metros, o retábulo continha a imagem de Deus Todo-Poderoso no topo, frisos com querubins e grifos, talvez uma referência ao nome do grifoneto, e representações das virtudes cardeais, como a fé, a esperança e a caridade. Diante do retábulo Baglione, as cores dançam com a tragédia e as figuras revelam um teatro silencioso de beleza e dor. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, inscrevam-se no canal. Um abraço, que lá vai a professora.